quem não me conhece, eu sou a Michele Lanzoni e nesse vídeo eu vou te ensinar a costurar um saquinho ecológico para hortifruti. É um saquinho sustentável, retornável e lavável. Bora costurar? Antes de iniciarmos o nosso passo a passo, eu quero te apresentar os materiais. Eu selecionei na nossa loja o kit de tela vôlei na cor arco-íris, porque eu acho linda essas cores e os saquinhos vão ficar bem alegres e divertidos. Nós vamos precisar também de um elástico roliço. Eu estou utilizando esse elástico, mas caso você não tenha, você pode utilizar o material que você já tem aí no seu ateliê. Pode ser um cordão de algodão ou pode ser um cordão de poliéster, também conhecido como rabo de rato. Eu estou usando também uma ponteirinha que tem esses dois buraquinhos, mas essa ponteira aqui é opcional. Com o elástico já super atende. Deixa eu te mostrar. Aqui tá o saquinho. O elástico ele já ajuda a puxar. Mas se você quiser deixar mais preso ainda, é só usar a ponteira para segurar. E aí vai ficar bem firminho e não vai abrir o saquinho. Mas é como eu disse, a ponteira é opcional, então se você não tiver, não vai deixar de fazer o projeto por causa disso, você pode fazer sem, tá bom? Agora eu vou te falar como que eu fiz o meu plano de corte para aproveitar 100% do material e evitar qualquer desperdício. Nós vendemos as telas vôleis em unidades de 50 centímetros de comprimento pela largura do material, que é 1,50. Como que eu fiz o corte? Eu cortei ao meio essa unidade de 50 centímetros, vai ficar duas partes. Aí eu vim novamente e cortei ao meio. Então vai ficar 4 retângulos, medindo aproximadamente 74 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura. Vai ficar assim o retângulo, ó. Vou dobrar aqui para ficar melhor a visualização. Então vai ficar um retângulo que você vai deixar assim mesmo, dobrado ao meio. E essa parte aqui vai ficar na parte de baixo para ficar bem reforçado o seu saquinho. Com o seu retângulo já certinho, dobrado ao meio, nós vamos iniciar a dobra para fazer a primeira costura, que será uma costura bem simples, reta. A parte do dobrado ao meio fica para baixo, que é a parte que vai estar bem reforçada do saquinho, e nós vamos fazer a dobra nas duas pontas, nessa ponta e nessa ponta aqui. Esse lado já tá dobrado e eu vou fazer junto com vocês desse lado para que você veja certinho como que eu fiz. Aqui na extremidade você vai dobrar aproximadamente meio centímetro ou um pouquinho mais que meio centímetro. Vou pôr o dedo aqui para você visualizar melhor. Dobrou para dentro, você vai dobrar 1 centímetro e depois vai dobrar mais 1 centímetro. Dobrou 1 centímetro, coloca o seu clips para segurar, para não soltar. Não tem importância se não ficar perfeito aqui no meio ainda. Então, nós vamos do outro lado fazer a mesma coisa. Vamos dobrar meio centímetro ou um pouquinho mais aqui. Dobra 1 centímetro e dobra novamente 1 centímetro. Ficando assim. Dobrado, colocamos aqui então nosso clipe para segurar e nós vamos ajeitar aqui no meio para ficar com a mesma distância, bem certinho, ficando assim. Você pode até utilizar mais um clips para segurar. E na hora que você for para a máquina fazer uma costurinha reta bem aqui na beiradinha, você vai fazer bem devagarzinho, tá bom? Ah, muito importante, antes de você ir para a máquina iniciar a costura, é importante que você diminua a largura do seu ponto. Qual é o número que você vai usar? Eu não sei te dizer. Você vai ter que testar aí na sua máquina, de preferência testa no retalhinho antes de você iniciar a costura, tá bom? O meu aqui deu 1,5, mas talvez na sua máquina dê
uma numeração diferente. O importante é que a costurinha reta seja bem próxima, porque a tela ela é vazada, né? Tem os buraquinhos, e para que a costura fique bem certinha, você precisa utilizar um ponto com a largura bem curtinha. Eu já costurei em uma das pontas, ficou assim. Então o ponto ficou bem próximo aqui. É que a linha é vermelha, então não dá para ver muito bem, mas a linha tá bem aqui, ó. Então ficou assim, uma costurinha reta, bem simples, mas eu sei que muitas vezes a iniciante tem dúvida de como fazer. Então, só para reforçar, eu diminuí a largura do ponto da minha máquina. Na minha máquina é 1,5, mas você testa aí para saber qual é a largura menorzinha da sua. Coloquei aqui no meu pezinho, alinhado com o meu pezinho, tá vendo? Eu vou segurar aqui a linha para não embolar. Isso vale para todas as costuras que você for fazer, tá? Eu vou segurar aqui e vou iniciar com um retrocesso. Quando tiver quase chegando aqui no finalzinho, um pouquinho antes de chegar, eu já vou dar o meu retrocesso para reforçar a costura e vou passar novamente até o final. Prontinho, já tenho os meus dois lados costurados, bem bonitinho. Vai ficar assim, com essa beiradinha para fora. Essa daqui é a nossa parte de dentro, é o nosso avesso. Não vai confundir com essa parte lisa aqui. Você vai saber que a partezinha que tem essa beiradinha aqui meio dobrada e essa partezinha aqui, ó, da tela vôlei que foi costurada, é a parte de dentro. Então, nós vamos juntar agora ponta com ponta, tá vendo? Assim. Se você achar que precisa de mais segurança, você pode pôr aqui o seu prendedor. Eu acredito que o alfinete aqui não vai dar muito certo, porque a tela é furadinha, então coloca um prendedor mesmo. Agora nós vamos costurar da mesma forma, com um ponto bem pequenininho, as duas laterais. Primeiro nós vamos fazer um pé de máquina, só que ao invés da gente começar a costurar pela parte de cima, onde tem essa dobrinha, nós vamos virar e vamos começar pela parte de baixo. Então, nós vamos passar aqui um pezinho de máquina com um pontinho bem curtinho, com a largura a menorzinha que tiver aí na sua máquina. Vamos lá. Sempre iniciando e terminando com o retrocesso. Quando estiver quase chegando aqui no final, você vai ajeitar bem bonitinho o máximo que você conseguir aqui da ponta e vai segurar e chegar até esse limite aqui, ó. Tá vendo? O limite é a pontinha onde começou a nossa canaleta. Então, ajusta aqui, segura bem as duas pontinhas para não ficar torto e uma ficar maior do que a outra. E vai até o fim. Chegando aqui no início da canaleta, dou o retrocesso. Volto a costura para reforçar mais ainda. E tiro. Já comecei e vou fazer do outro lado também. E já mostro para vocês como que ficou. Então, o saquinho ficou assim. As pontinhas para dentro, que é o lado avesso, onde nós fizemos a costurinha reta com um pezinho de máquina nas duas laterais. Essa lateral e essa lateral. E agora, para reforçar ainda mais, nós vamos passar
uma overlock aqui nas laterais ou o zigue-zague, que é o meu caso. Como eu não tenho overlock, eu vou utilizar o zigue-zague. E o ponto zigue-zague vai ser no mesmo esquema do ponto reto que nós utilizamos. Você regula o seu ponto para o menorzinho possível. Assim ele vai pegar bem certinho aqui a ponta da telinha, da tela vôlei, e vai fazer o acabamento bem feitinho. Então eu já vou lá regular o meu ponto para o menor ponto do zigue-zague que eu conseguir. Vou fazer o zigue-zague e já mostro para você. Prontinho, eu já fiz o zigue-zague aqui na pontinha, ficou assim, para ficar bem reforçadinho. Mas eu decidi fazer junto com você esse lado aqui. Vamos lá? Já posicionei aqui o saquinho, começando pelo fundo, né? A nossa parte reforçada. Eu vou segurar aqui um pontinho, um pouquinho, na verdade, para iniciar a costura com o retrocesso, mesmo sendo zigue-zague. Note que o zigue-zague ele vai pegar aqui bem na pontinha, tá? Ele não vai chegar aqui na outra costura que foi nossa costura reta. Ele vai pegar bem na ponta para poder fazer o acabamento e reforçar ainda mais. Dei o retrocesso e vou até o final. Chegando aqui no final, eu vou ajeitar aqui bem bonitinho, para chegar até a partezinha aqui que inicia a canaleta e vou fazer um retrocesso. Prontinho, nosso saquinho tá costurado, já está com o reforço do zigue-zague nas pontinhas, e agora nós vamos fazer uma técnica aqui no fundo para deixar ele mais expandido, para ele ter um fundinho a mais. Geralmente nas peças de costura criativa nós usamos a caixinha de leite, mas nesse caso aqui cabe super bem a gente usar essa técnica que eu vou ensinar vocês. Eu adoro essa técnica porque ela, além de deixar expandido o saquinho, ela dá uma profundidade bem interessante para colocar as coisas que tem peso. Então ela vai ficar assim, ó, com essa profundidade, com essa basezinha, tá vendo? Para fazer essa técnica, você vai dobrar o fundo da sua tela, do seu saquinho, aproximadamente 2 dedos. Então eu tô medindo a olho aqui mesmo com o dedo, mas se você quiser pode medir com a fita métrica. Para mim tudo bem eu usar 2 dedos aqui, mas se você for bem exigente, utilize a fita métrica. Com a dobra feita, você vai colocar o seu prendedor para segurar, para ficar com a mesma distância certinha. E você vai passar novamente um pezinho de máquina, se guiando aqui na anterior, ó. Então inicia aqui com retrocesso e termina aqui com retrocesso, para ficar bem reforçado. A mesma coisa do outro lado, vem aqui com um pezinho de máquina, inicia com retrocesso e termina com retrocesso. Eu já volto para mostrar para você como que ficou. Prontinho, ficou assim a costura, ficou esse vãozinho aqui, dá a impressão que deu tudo errado, né? Mas agora nós vamos desvirar a peça e você vai ver que esse vãozinho aqui deu super certo. Então, é só desvirarmos. Olha que bacana que ficou. O nosso saquinho já tem profundidade, já ficou expansível e ele fica em pezinho, ó. Então, só a gente colocar aqui a fruta e o legume que ele vai ficar bem certinho. Eu vou até pegar para mostrar para você na prática. Eu peguei aqui 2 limões e 2 cebolas para você ver como que fica certinho. Ó, como nós fizemos esse fundinho com profundidade, ele fica bem certinho e deixa em pezinho.
Aí agora a única questão é você passar o elástico aqui. Você pode passar um só ou pode usar dos dois lados, você que escolhe. Eu usei de um lado só e eu achei que super funcionou. Ficando assim, ó. Quando eu digo passar dos dois lados, é porque se você passar uma vez para cá e outra vez para lá, se você puxar, ele já vai ficar certinho. Mas como eu tô utilizando aqui o elástico roliço, então quando eu faço isso, ele já fica certinho. Ele já super segura. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. E se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário que eu vou olhar e responder todos com muito carinho. Lembrando que todos os materiais utilizados nesse passo a passo são da nossa loja boutiquedopet.com.br. Beijocas no coração e até o próximo passo a passo.